E vou então aqui abrir o meu PowerPoint. Então eu vou começar, a nossa empresa chama-se ACEA e a ACEA também é o nome do nosso suplemento. Este suplemento é um dos avanços mais importantes no mundo até ao dia de hoje e na área da saúde, porque é a chave da longevidade e também também é considerada a chave da juventude. Falando um bocadinho do que é que são as moléculas constituídas por este suplemento. Ele é constituído por moléculas chamadas moléculas de sinalização redox. É importante explicar o que é que elas não são, antes de falar o que é que são. Então elas não são vitaminas, não são minerais, não são antioxidantes, nem são sumos de frutas exóticas, nem água estruturada. Para falar também, para explicar um bocadinho, é interessante também falar um bocadinho o que é o stress oxidativo. O stress oxidativo é algo que ocorre em todos os organismos vivos à face da Terra, que estão expostos ao oxigênio. Tanto humanos, como animais, como plantas. Eles produzem, por estar expostos ao oxigênio, espécies reativas de oxigênio. Um dos exemplos são os radicais livres. E este processo, o que é que acontece? Oxida o nosso organismo, as nossas células, e danifica-as posteriormente, incluindo o nosso ADN. É a mesma coisa que a maçã, né? Eu coloquei aqui a maçã, porque o que acontece com a maçã, né? Quando nós abrimos a maçã, acontece também com as nossas células. Então, por isso é que... Só um momento, estou aqui a admitir mais uma pessoa. Para isso é que as moléculas de sinalização redox são muito importantes. Agora, falando neste segundo tipo existem o primeiro tipo de espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, e existe um segundo tipo, que são, digamos assim, as boas moléculas. Estas moléculas são usadas pelo nosso sistema imunitário e elas têm um papel-chave na proteção do nosso organismo. Elas também são utilizadas na comunicação celular, como mensageiras. Estas moléculas são as moléculas de sinalização redox. Eu esqueci-me de referir, se alguém for tendo alguma dúvida ao longo da minha explicação, por favor, interrompa e coloque a sua questão, que eu vou tentar esclarecer. Agora trouxe aqui uma imagem da célula para explicar o que é que estas moléculas realmente, de onde é que elas vêm, né? Onde é que elas são produzidas. Elas são produzidas naturalmente pelas nossas células, pelas nossas mitocôndrias, que estão dentro das nossas células. As mitocôndrias também produzem energia, ATP, e produzem aqui as moléculas de sinalização redox. Elas são essenciais para lutar contra os radicais livres, para nos proteger dos danos que os radicais livres fazem nas nossas células e ajudam na regeneração das células. Mas elas não servem só para isso, elas servem para nos proteger, servem para detectar ameaças, servem para reparar os tecidos e também muitas vezes para substituir, quando a célula já está demasiado danificada. Um exemplo muito comum disso é o cancro, não é? O cancro é uma célula, começa por uma célula danificada que se prolifera. E isso acontece porque o nosso sistema imunitário não está a ter uma boa comunicação com o nosso entre células, e então há esta proliferação de células defeituosas que deveria ter sido, digamos assim, substituída por outra. Então as moléculas de sinalização redox são indispensáveis à regeneração celular. Elas combatem, como eu tinha dito anteriormente, os radicais livres, estes que danificam o nosso organismo, e estas moléculas também ativam os antioxidantes. Não só os antioxidantes que nós ingerimos na nossa alimentação, que são externos ao nosso organismo, como também ajuda a aumentar a produção dos antioxidantes naturais do nosso organismo.
ela aumenta a eficácia dos antioxidantes em 500%. Também tem um papel fundamental na comunicação celular, como eu tinha dito anteriormente. O nosso corpo é a rede mais complexa de comunicação à face da Terra e estas moléculas permitem esta comunicação. Um exemplo para percebermos melhor é como se nós tivéssemos, não é, um telemóvel. Se nós não tivermos rede, nós não vamos conseguir comunicar bem com outra pessoa, mesmo que a outra pessoa tenha um iPhone de última geração, ou eu tenha um iPhone, ou as 2 pessoas tenham um iPhone, ninguém, vai conseguir comunicar se não houver rede suficiente. Então a rede é muito importante na comunicação e no nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Quando nós temos um potencial redox baixo, há problemas de comunicação, então a mensagem não chega. Eu também dou muito o exemplo de eu tenho a minha casa a arder, eu ligo para os bombeiros para eles virem e eu dou a morada. Mas como está a haver uma má comunicação, os bombeiros acham que a morada era noutro sítio qualquer e vão a outro sítio qualquer. E a minha casa, o que é que vai acontecer? A minha casa vai arder e os bombeiros vão chegar a outra casa e veem que não se passa nada e vão ficar sossegados. Então, mas a minha casa está a arder na mesma. Então é por falta desta boa comunicação celular, não é, que isto vai acontecer. Então a comunicação celular, insuficiente, hum, prejudica, o nosso sistema imunitário de fazer o seu trabalho, de receber, né, estas mensagens, e é aí que se inicia então o processo de degeneração, de doenças, de inflamações, etc. Em todo o nosso organismo, em qualquer sistema, não é? Então vou falar aqui um bocadinho de algumas doenças do desequilíbrio redox, mas para falar disso vou falar um bocadinho de onde é que vem a palavra redox. Redox vem de redução e oxidação, então todo o nosso organismo, o nosso metabolismo, para estar em equilíbrio, ele precisa de ter um bom nível de oxidação e redução, no sentido de estar equilibrado. E para que isso aconteça, ele tem que ter este bom aporte de moléculas de sinalização redox. Quando isto não acontece, o nosso sistema começa a entrar em desequilíbrio, os nossos sistemas. Ou por excesso, por exemplo, de oxidação, como é o stress oxidativo, algumas doenças que estão relacionadas à hipertensão, problemas cardiovasculares, Alzheimer, degeneração muscular, artroses, acidente vascular cerebral, obesidade, diabetes tipo 2, ou então pelo excesso de stress inflamatório ou reativo, que é então asma, alergias, problemas de tireoide, desequilíbrios hormonais, problemas do sistema imunitário, cancro ou até problemas da pele. Então, para nós termos este equilíbrio entre a redução e a oxidação no nosso corpo, nós precisamos de ter um bom potencial redox no nosso organismo. Vou só aqui beber um bocadinho de água. Se houver alguma questão, não tenham medo de colocar, por favor. Então agora vou falar aqui quais é que são os fatores que diminuem a produção desta molécula no nosso organismo. O fator mais importante de todos é a idade. A partir da puberdade, nós perdemos a cada ano 1%, pelo menos 1%, da capacidade de produção destas moléculas naturalmente, né, pelo nosso organismo. Um dos outros fatores é a má alimentação, a exposição à poluição. Esta poluição pode ser a poluição do ar, pode ser produtos cosméticos que tenham muitos químicos, ou mesmo, por exemplo, medicamentos, exposição excessiva ao sol, o stress, ter uma vida estressante, ou viver numa sociedade, por exemplo, estressante, ou a pessoa também ser uma pessoa ansiosa, ou o trabalho em si ser estressante, tudo isto e entre outros fatores favorecem o envelhecimento, diminuindo assim a produção, destas moléculas pelo nosso organismo.
Então, quando nós temos este desequilíbrio, né, quanto mais, por exemplo, uma pessoa de 60 anos já perdeu quase 50% da produção nativa, né, natural do nosso corpo destas moléculas. Então ela já só está, digamos assim, a funcionar com 50% hum, da- do combustível, podemos assim dizer. Então vai ter deficiências e desequilíbrios no seu potencial redox, o que vai fazer com que ela esteja muito mais, hum, digamos assim, com a. Agora está-me a faltar a palavra. Predisposta a ter problemas de desequilíbrios no corpo, né, nos sistemas, doenças, inflamações, etc. Então, porque é que nós precisamos destas moléculas? Porque elas vão regular, os nossos sistemas, né, elas vão trazer o equilíbrio, a homeostase a todos os nossos sistemas do nosso corpo, como o sistema imunitário, nervoso, endócrino, digestivo, esquelético, muscular, circulatório, respiratório, urinário, reprodutivo e o linfático. Tipo, ela vai trazer o equilíbrio a todos estes sistemas. Porquê? Porque ela vai à raiz do problema. Todo o problema, toda a doença, toda a inflamação inicia na célula, ah, né, é a nível celular, é a raiz do problema. Enquanto que os medicamentos vão muitas vezes às folhas do problema, né, como se às folhas, elas vão aos sintomas, eles vão maquiar os sintomas. Este suplemento vai à raiz do problema, vai equilibrar o nosso potencial redox para ele fazer por si, o corpo fazer, não é? Não é a molécula que faz, ela dá ao corpo a capacidade de se regenerar, de se equilibrar, de ter esta homeostase. As moléculas são essenciais para controlar então todas as reações bio e eletroquímicas do nosso organismo. Ativam os antioxidantes, como eu tinha dito anteriormente, são responsáveis pela comunicação dentro da célula e entre células, potenciam então o processo de regeneração e autocura natural do nosso corpo. Não são elas que fazem um milagre, o nosso corpo é que faz um milagre, nós só lhe estamos a dar o combustível certo que ele necessita para ele o poder fazer. E fornece também poderosos benefícios anti-envelhecimento. Agora vou falar aqui um bocadinho da descoberta, como é que a equipa de cientistas descobriu. Hum, o AC redox e como é que conseguiu estabilizar. Isto não foi em 17 dias, como eu costumo dizer, nem em 17 meses, foi em 17 anos de extensa investigação por várias equipas de cientistas no mundo inteiro, após vários testes laboratoriais, milhões de dólares investidos. Finalmente, uma equipa de cientistas conseguiu estabilizar estas moléculas que muitas das equipas já tinham dado como impossível, porque não não estavam a conseguir né, ter este resultado. Porque é que isto é tão difícil, digamos assim? Porque mesmo estas moléculas no nosso organismo, elas são extremamente reativas. Elas são constituídas pelo mesmo líquido que está dentro de todas as nossas células, que é a água salgada, só que o nosso corpo é tão maravilhoso, não é? Funciona com tanta eficiência em que ele reaproveita sempre tudo. Então o que é que ele fazia? O que é que o nosso, né, dentro da célula, o que é que acontece? Nós produzimos estas moléculas, mas se elas não são imediatamente utilizadas, elas voltam a ser água salgada para que a própria célula consiga utilizar para outro propósito. Então elas mesmo dentro do corpo são muito reativas. Então por isso, foi muito difícil, né, estabilizar estas moléculas, em perfeito equilíbrio dentro, não é, de uma garrafa. Falando só um bocadinho do processo, que é patenteado, né, pela ACEA, a primeira etapa era como eu estava a dizer, eles usam a matéria-prima que as nossas células também usam, água salgada. A segunda etapa, eles decompõem os átomos em átomos livres, os átomos de cloro, sódio
hidrogênio, oxigênio, e a última etapa é reestruturar para configurar a molécula de sinalização redox. E a parte mais difícil é estabilizar. Eles demoram cerca de 3 dias e meio a conseguir estabilizar esta molécula nas garrafas, enquanto o nosso corpo consegue fazer isto em frações de segundo. Só para nós termos a noção, né, a diferença. Ver aqui mais um bocadinho. E então eles conseguiram em 2000, os cientistas, nesta equipa de cientistas, conseguiu em 2009 estabilizar estas moléculas finalmente, e em 2010 foi lançado este produto no mercado. É o primeiro e único suplemento redox do mundo, é patenteado, já temos patentes em 36 países, já estamos em 36 países. A empresa é uma empresa americana, e exatamente, e já estamos em vários países com estas patentes. Isto significa o quê? Que não há mais ninguém que produza este suplemento, é um suplemento único, mais ninguém tem esta fórmula, digamos assim. Então ele repõe, né, as moléculas de sinalização redox e potencia a renovação celular, ajuda todo o nosso, sistemas do nosso corpo a funcionarem na sua plenitude. Aqui são, vou falar aqui, considerada a primeira dama da nutrição nos Estados Unidos, que disse que este é um maior avanço na medicina de estilo de vida. E o doutor Gary Samuelson, este é o físico atómico que liderou a equipa científica que conseguiu estabilizar estas moléculas. Ele diz: esta tecnologia tem o potencial para liderar os maiores avanços na saúde jamais vistos. Também há outro comentário, que eu ainda não coloquei aqui, mas tenho que colocar, que é do cientista que descobriu o ADN, que diz que agora dedica a sua vida a estudar as moléculas de sinalização redox. Ele diz que as moléculas de sinalização redox são uma descoberta ainda mais importante do que o próprio ADN. E elas também receberam um prémio Nobel da Medicina em 1998, se não me engano. Agora vou falar aqui um bocadinho no desporto. No desporto, o nosso suplemento também é muito interessante, porque ele ajuda muito os atletas, já existem vários atletas que utilizam, ajuda, digamos assim, a trabalhar o corpo com mais eficiência, dá-nos mais energia, ajuda a recuperação muscular ser mais rápida de treino para treino e ajuda imenso na regeneração, né, quando há lesões. Quando há lesões, ajuda também muito, a nível também de uma recuperação muito mais rápida e melhor, digamos assim. Então também é muito interessante a nível da área do desporto. Para quem tiver interesse, pode ir fazer uma pesquisa à PubMed, que é um site de artigos científicos, que também já tem imensas coisas, imensos artigos a falar sobre as moléculas de sinalização redox. Se quem tiver interesse em saber um pouco mais, ou em alguma doença específica, já há muitos estudos sobre, imagina, redox e o diabetes, redox e cancro, redox e Parkinson, já há imensos estudos, então é muito interessante quem tiver curiosidade de ir ver e ver por si, né, os estudos que já existem. Também coloquei aqui estes 3 livros que também falam sobre estas moléculas, já foram escritos a falar sobre estas moléculas e a importância delas no nosso corpo, né? Agora eu vou falar um bocadinho sobre o Reno 28. Até agora eu estive a falar do suplemento ácido, não é? Da garrafa, tenho aqui uma para mostrar. E agora vou falar um bocadinho do Reno 28. O ácido, como eu tinha dito anteriormente, ele tem as moléculas de sinalização redox, né? E tem trilhões de moléculas de sinalização redox, né? E o gel.
em si, o Reno 28, ele tem 2 vezes mais a concentração, né, 2 vezes mais concentrado no gel, está 2 vezes mais concentrado no gel. E este é um gel que é muito, interessante também, porquê? Porque o suplemento faz uma cura de dentro para fora nos nossos sistemas, e o gel faz uma cura de fora para dentro. Então, se eu tenho algum problema específico em algum sítio localizado na minha pele, ou muscular, ou até pode ser ósseo, mas alguma coisa que eu saiba especificamente, posso colocar diretamente nesse sítio e ter um efeito mais rápido ainda, hum, sobre esse problema, seja ele muscular, ósseo ou de problema de pele, alergia, etc. Agora vou falar aqui um bocadinho do nosso gel, do Renault. Ele foi testado pela Dermatest, que é um instituto alemão de investigação dermatológica reconhecido mundialmente, e ele ganhou 5 estrelas, né, cobiçadas por deste instituto, considerado um produto excelente. Em 28 dias eles fizeram testes, e em 28 dias, notaram uma melhoria na renovação das células à superfície da pele. A textura da pele também melhorou em 22%, a suavidade em 23%, elasticidade em 20% e aspecto de celulite em 16%. E vocês estão a pensar, 28 dias, né? 28 dias porquê? Renew vem de rejuvenescimento e 28 vem de 28 dias. Ele tem este nome exatamente porque ele consegue em 28 dias ter resultados incríveis. E então daí eles terem dado este nome. Mas imaginem o que é uma pessoa usar isto por mais tempo, não é? Se em 28 dias há estes resultados, quais serão os resultados, né, em mais tempo? E como o ser humano precisa de ver para querer, trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que, tanto a nível de, por exemplo, de alergias, de manchas na pele, como a nível de rugas, como a nível de problemas mesmo de pele, melasma, entre outros, alergias, eczemas, cicatrização, ajuda em tudo. Porquê? Não é um produto que é um milagre, ele está só a dar ao nosso corpo a capacidade, né, de se regenerar a todas as nossas células, que ele foi perdendo ao longo do tempo e também com as condições da vida, né? O stress. hum, eu há pouco esqueci-me de referir, não é a idade que faz perder estas moléculas, como o stress, mas, por exemplo, uma pessoa que tenha um trabalho muito estressante, uma pessoa que tenha uma mente, né, estressada, a pessoa que seja estressada, ela, em vez de perder 1% ao ano, se calhar vai perder 2, 3% ao ano destas moléculas. Então, se calhar chega aos 60 anos, em vez de ter 50% menos destas moléculas, tem 60 ou 70% menos. Então, por isso é que há pessoas que envelhecem mais rápido e outras, nós achamos que tem aquela idade, mas ainda não está, não parece assim, né? É muito por isso. Aqui foi um médico francês que decidiu testar. E então ele testou só num lado da cara para ver o resultado, e então nós conseguimos aqui durante os 28 dias, conseguimos ver aqui o antes e o depois, e é uma grande diferença. Também temos uma colega nossa que também fez o mesmo teste, uma senhora chamada Albertina, com 70 anos, e ela resolveu fazer o mesmo teste, e em 13 dias ficou com a cara também assim deformada, e depois tive que andar a usar 2 meses para conseguir que a cara ficasse nivelada. Aqui também temos um exemplo de cicatrização em 6 semanas, uma cicatrização fantástica. Aqui em apenas 2 dias, e nós vemos, não é, o que isto faz fora do nosso corpo. Vamos imaginar o que é que isto não faz dentro, né, fora, peço desculpa, né, o que é que isto não faz dentro, não é? Se faz fora, também faz dentro. Aqui num exemplo de melasma, aqui é um exemplo grave, não é? Por isso é que demorou mais tempo, é um eczema.
em que demorou 2 meses e meio, mas é pensar, não é, a qualidade de vida que esta pessoa, se calhar que até tinha vergonha de sair de casa, ganhou, né, com este produto, não só em termos de saúde, mas em termos também de autoestima. Aqui é uma senhora também já de alguma idade, penso que mais de 80 anos, também teve resultados incríveis, não é? Uma pessoa com 80 anos já perdeu 70% das moléculas, quase, então ela já tem muito, muito, muito pouco. Então por isso é que a pele envelhece muito e parece, né, nós temos aquela sensação que quanto mais as pessoas, com idades, né, mais velhinhas estão, mais elas envelhecem mais rápido, não é? E é exatamente por isto, porque têm menos estas moléculas e depois qualquer coisa, né, elas caem, já andam anos para conseguir se curar de uma queda, por exemplo. É exatamente por isto. Aqui também é numa alergia, resultados muito bons. Estes são os fundadores, da nossa empresa, é pai e filho. Hum, o Verdis Norton, ele era vice-presidente da Kraft Foods. Hum, ele não tinha qualquer conhecimento, de marketing de rede, antes de, começar a trabalhar com as moléculas de sinalização redox, assim como o seu filho, Tyler Norton. Ele, trabalhava mais com estratégias também, mas ele também não, tanto um como o outro não tinham, grande conhecimento, de como é que funcionava o marketing de rede, e eles optaram por isto. Eles inicialmente, tentaram estabilizar estas moléculas para venderem, a fórmula à Big Pharma, que é a indústria, farmacêutica, mais, reconhecida, né, a nível mundial. Eles queriam vender, a fórmula deles, mas antes disso eles começaram a testar nas pessoas, então eles deram, hum, se não me engano, mais de 40 pessoas para experimentarem os resultados do suplemento por elas mesmas, para eles verem qual era o efeito disto na vida, né, nas pessoas, qual era o efeito. E então eles viram efeitos maravilhosos nessas pessoas, em que mudaram muitas vidas, tanto a nível de qualidade de vida da pessoa, pessoas que tiveram acidentes graves, que tinham doenças graves e que não se estavam a conseguir curar, não é? E depois, quando eles tentaram, não é, negociar com a Big Pharma, a Big Pharma ofereceu-lhes bilhões de dólares para eles não, venderem mais essa fórmula, para eles não, escalarem, basicamente. Para eles escalarem, não deixarem as pessoas continuar a tomar, para ficarem eles com a patente e eles guardarem isso a 7 chaves, era a intenção deles. Então eles perceberam que a Big Pharma ia ficar com esta fórmula, né, e não ia fazer nada com ela. Ia ficar, né, calar-se, ia ficar com ela e não ia beneficiar as pessoas. Então eles decidiram, em vez do dinheiro, né, dos bilhões que estavam ali a ser, oferecidos, eles decidiram escolher as pessoas, o bem-estar das pessoas e ajudar as pessoas. E então foi daí que criou, que começou, digamos assim, o marketing de rede, em que eles perceberam que as pessoas que já tinham tido resultados, elas estavam a compartilhar com outras que também já, tinham outro tipo de problemas, e daí o marketing de rede surgir e eles perceberam que poderia ser aí o caminho, e então eles contrataram especialistas nesta área para poderem também avançar. Então a missão da empresa, não é? É melhorar a vida das pessoas e ser uma força para o bem no mundo. Como eu tinha dito anteriormente, nós já estamos em 36 países e estamos em constante expansão. Já estamos desde 2010 no mercado, somos uma empresa, dos bilhões de dólares anualmente e muito, muito, muito bem sucedida. Se não me engano, uma das melhores, 10 no marketing de rede, do mundo, que é a nossa empresa, hum, que é nos Estados Unidos, como eu tinha dito anteriormente, a sede.
Também temos aqui na Alemanha, temos a sede da Alemanha, a sede da Europa aqui na Alemanha e, pronto, é isso. Mas a produção é feita nos Estados Unidos. Então, quem é que pode beneficiar com esta tecnologia? Basicamente toda a gente que quer, estar bem na sua saúde, muito, na parte de prevenção, por exemplo, de doenças, na prevenção de doenças, quem quer ter mais energia, quem quer dormir melhor, quem quer ter melhores resultados a nível de eficiência no dia a dia, qualidade de vida, longevidade, também a nível do desporto, quem quer, né, ter melhores resultados a nível do desporto, uma recuperação mais rápida. Eu própria, eu não sou atleta nem nada do género, mas, vou ao ginásio, não é? E eu comecei a ver que recuperava muito mais rápido do ginásio, muscularmente, não é, falando, quando comecei a tomar o Ásia. Eu recuperava muito mais rápido, às vezes antes do ácido, né, eu demorava 3 dias a recuperar das dores musculares, etcétera. Com o ácido em um dia e meio, eu já estava a 100%. Hum, Isto só a tomar, não é? Sem colocarem diretamente no músculo, porque, o Renu colocado diretamente nos músculos ainda tem um efeito mais rápido e, muito bom, também para dores. O Renu também é muito bom para dores. Hum, Musculares, entre outras. E também a nível de beleza, este produto ajuda a nossa pele a regenerar. A mim, por exemplo, o meu exemplo é regeneração. Eu tinha muitas cicatrizes de acne, eu sou uma pessoa muito dada à acne, sempre tive desde a adolescência e nunca consegui controlar o acne, digamos assim, só um pouco com a alimentação, a consumir coisas com menos açúcar, menos leite, etcétera, e produtos lácteos, aí consegui controlar um pouco, mas eu tinha mesmo aquelas borbulhas, enormes, cheias de pus, inflamadas, e, que a última, digamos assim, a única coisa que eu conseguia fazer era espremer, porque a pessoa até tem vergonha de andar assim com a cara na rua, digamos assim. E então eu desde que comecei a usar o Renu, eu nunca mais tive uma borbulha que ficasse ao ponto de eu ter que a espremer. Eu coloco sempre o Reno várias vezes ao dia, quando tenho uma borbulha mais saliente, porque comi alguma coisa, com muito açúcar ou algum produto lácteo ou assim. E então eu coloco, várias vezes ao dia, 3, 4 vezes, e no dia a seguir já está muito melhor. Não chega a inflamar ao ponto de eu ter mesmo que a espremer e a nível de cicatrização, a minha pele, eu sempre achei que a minha cicatrização era péssima, eu tinha montes de manchas e buracos na pele, mesmo da cicatrização das borbulhas, de espremer, etcétera. E isso começou a desaparecer, a minha pele está muito mais suave, eu já não sinto os buracos, digamos assim, na pele. Hum, é uma grande diferença, muito, 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 muito diferente. E em termos de rugas, há pessoas que também têm excelentes, eu não, pronto, ainda não tenho muitas rugas, mas há pessoas que têm, que já também tiveram resultados fantásticos em 14 dias. Rugas vincadas, aquelas rugas mais fundas, de idade, não é? Tiveram ótimos resultados, bem como manchas, alergias, como vocês puderam ver, não é? Anteriormente. Isto acontece porque o ACA apoia, né, a capacidade inata do nosso corpo de se regenerar, de se curar a si mesmo. Não é o ACA vai curar, é o corpo que vai fazer o trabalho, nós só lhe estamos a dar aquilo que ele necessita para o fazer. E aqui o rejuvenescimento também. E aqui a saúde é o melhor presente, né, que nós podemos dar a nós mesmos e às pessoas da nossa família, bem como às nossas comunidades, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos. Ricardo, queres perguntar alguma coisa? Ok. Hum, e então é uma grande vantagem nós termos isto nas nossas mãos, termos este conhecimento destas moléculas e podemos usar isto, não é? Este avanço científico, estas moléculas são 15 anos à frente do seu tempo, e aproveitarmos, hum,
para ajudar as pessoas à nossa volta também. Não só nos ajudarmos a nós, mas também ajudarmos as nossas pessoas. É importante também referir, não é, como eu tinha dito anteriormente, que eles tanto o AC como o RENU, eles não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição médica. Ele só vai dar ao corpo aquilo que ele necessita para o corpo o fazer, não é o AC que vai fazer, é o corpo. Agora vou-vos falar aqui, quem tiver interesse, quem tiver ficado com interesse em comprar ou em saber mais que tipo de como é que pode participar, não é? Como é que o ACC pode entrar na sua vida ou beneficiar deste suplemento. Eu coloquei a minha página, né, mas aqui será a página do Ricardo, os convidados do Ricardo vão à página do Ricardo, porque o Ricardo já tem uma página dele, então, vão a comprar aqui, não é? Mas qualquer coisa ele também ajuda, ou eu também estou aqui disponível depois para ajudar. Comprar aqui. E há 3 tipos de maneira, né, de adquirir este produto. O primeiro, tipo é como associado. Associado é, como eu e o Ricardo, não é, como sócio. O valor de inscrição para sócio é de apenas, $40. Isto está em dólares, né, porque a nossa empresa é americana. E depois vai haver, né, a equivalência Faz a ao conversão. euro. A conversão, exatamente. Então, pode ser como associado. Quais é que são as vantagens de associado? Associado é, nós podemos ganhar, digamos assim, um rendimento extra com associado, sendo associado, fazendo novos associados ou tendo clientes, sendo ele clientes preferenciais ou clientes de retalho. Por apenas $40 nós podemos, não é, começar nós próprios também a ajudar outras pessoas, e sermos beneficiados também financeiramente com isso. O cliente, preferencial é um cliente que tem os mesmos preços de associado, porque ele tem uma subscrição. Então um produto, hum, de né, de associado vai ter o mesmo valor para o cliente preferencial, tendo ele uma subscrição. Isso quer dizer o quê? Que ele mensalmente, hum, tem de fazer essa, compra, digamos assim. Mas na realidade, se a pessoa imagina, alguém entra como cliente preferencial, toma um mês e acha que não faz sentido para essa pessoa, ou por algum motivo, pode, sair da subscrição e não é uma coisa que haja uma fidelização, não há uma fidelização de tempo. Também é interessante, falar que este produto nós temos, um tempo de tratamento, digamos assim, que é de 3 a 4 meses. E porquê de 3 a 4 meses? Porque é o tempo que ele, melhora, digamos assim, estabiliza o nosso organismo, né, os sistemas. Então, a cada mês, imagina, com um mês passado, 28 dias, né, ele, melhora cerca de 20%. 2 meses, 40%, 3 meses, 60% e 4 meses, 80%. E por isso os 4 meses, para vermos um efeito visível, digamos assim, a pessoa vai sentir antes, mas para a pessoa ter um efeito visível, precisa destes 4 meses. E também depende muito do problema de saúde que a pessoa tenha. Se for um problema de saúde, não é? Se for, por exemplo, aumentar a eficácia, a nível de desporto, aí a pessoa, se tiver uma saúde boa, vai sentir resultados muito, muito rápidos. Eu senti resultados em 3 dias, eu comecei a tomar e eu comecei-me a sentir com muito mais energia a nível físico, a nível mental, a dormir como uma pedra, que eu já não dormia há 2 anos como uma pedra, que eu tenho uma pequenina com 2 anos, e acordar qualquer barulhinho eu estava a acordar, e eu comecei a ter que perguntar ao meu marido se a minha filha tinha acordado à meia da noite, porque eu não me lembrava de nada, a dormir tão profundamente que estava. E então, depende muito, não é? Se for um problema mesmo grave de saúde, vai precisar de mais tempo. Ai, desculpa, Ricardo, não vi. Só 2 coisas. O que um cliente preferencial, se não gostar do produto, pode cancelar a subscrição.
Mas se gostar e quiser vender, também pode tornar-se um cliente associado. Exatamente, exatamente. A pessoa, se não quiser logo começar como associado, pode começar como cliente preferencial, pode até começar como cliente de retalho, que é o menos interessante, porquê? Porque aí o preço é muito mais elevado. Eu vou falar um bocadinho mais dos preços à frente. Por isso, o cliente preferencial é sempre melhor no sentido em que se a pessoa experimenta, se acha que não faz sentido para ela, por algum motivo, pode cancelar a subscrição, não é? Por isso, não há. O cliente de retalho tem preços muito mais elevados. Por exemplo, as garrafas custam mais 40 € quase do que para um cliente preferencial, e o gel custa mais 10 €. Agora vou falar aqui nos pacotes de inscrição como associado, vou falar um bocadinho. Há vários pacotes de inscrição, há do mais simples ao mais complexo, dependendo, não é, do que a pessoa quer fazer. A pessoa, como associado, pode vender diretamente o produto ou pode mandar a pessoa ao seu site para vender, pelo site. Hum, então tem aqui vários packs, também pode, com várias amostras gratuitas. Quanto maior o pack, maior é o desconto, não é? Maior as amostras e maior é o desconto também em produtos. Nós temos também desconto para ter produtos depois grátis como associado, isso também é uma das vantagens de associado. Temos o pack de beleza, aqui por exemplo, em que temos vários produtos de beleza. Temos o pack, né, básico, em que temos 2 géis, 6 amostras, né, as 4 garrafas. Temos aqui um que é, também é de performance, que é, também interessante a nível de suplementação. E pronto, temos aqui alguns que já têm tudo incluído, né. Aqui também, isto aqui são, complexos vitamínicos. Um deles é um probiótico e um prebiótico, outro é multivitamínico e o outro é ômega 3. Pronto. Não sei se tens alguma dúvida aqui, Ricardo. Não? Ok. Pronto, e aqui vou falar como, se a pessoa quiser comprar como cliente preferencial ou como cliente de retalho. Aqui tem estas opções, não é? O suplemento AC, né, são as 4 garrafas. Hum, Cada garrafa custa, para um cliente preferencial, 38,75 €. Aí em Portugal varia, consoante o país, por causa do IVA. Se comprar como cliente de retalho, custa 48 € cada garrafa. O Renault, custa 42,50 € para cliente preferencial e 52,50 € para cliente, de retalho. Aqui falando aqui um bocadinho destes PVs. Estes PVs são os pontos que cada produto vale. Digamos assim, estes pontos é onde os associados também ganham dinheiro quando vendem estes produtos. Então vou falar um bocadinho aqui mais à frente. Peço desculpa, tenho aqui que hidratar a minha voz. Falar aqui da oportunidade a ser, aqui a oportunidade, né, de negócio. E existem 8 maneiras de ganhar dinheiro com a ACEA. Um deles é o cliente de retalho, como eu vos tinha dito. Existe o cliente preferencial, o bónus de início rápido. Eu vou falar um bocadinho melhor depois de todos eles. O bónus de diretor, comissões de equipa, que é o mais interessante, que é onde estes pontos contam. E depois ali digamos assim, a piscina executiva. E depois ainda há outras, que são piscina, de diamante, etcétera, que é muito, muito mais à frente, digamos assim, também muito interessantes. Mas eu vou esclarecer mais os 5 primeiros, modos de ganhar dinheiro, né, no Ásia. Então para isso trouxe-vos aqui o plano de remuneração. Então, o primeiro, né, as vendas a retalho, em que eu posso vender diretamente o produto. Este não é de todo o mais interessante para um associado. O mais interessante é, sem dúvida, o cliente preferencial, mas é uma opção, principalmente para o início, quando as pessoas estão a experimentar, é interessante, por vezes, a venda direta, né, a venda de retalho.
E aí a pessoa ganha, a pessoa compra a 42,5 e pode vender a 52,5. E aí ganha a diferença. O cliente preferencial é aquele cliente que tem subscrição. Este é o mais interessante, porque nós ganhamos, imaginem que uma pessoa compra as 4 garrafas. 4 garrafas são os 100 pontos. Nós como associados, ganhamos $25 mensalmente em cima, né, dessa compra. E se a pessoa ficar 12 meses, 2 anos, 3 anos, nós ganhamos todos os meses $25 em cima desse. E ainda ganhamos os pontos também, estes 50 pontos, na comissão de equipa, quando começamos a receber comissão de equipa. Então ganhamos de uma maneira, ainda ganhamos da outra, digamos assim. Depois, é importante estar ativo. O que é estar ativo? Aqui diz estar ativo. Estar ativo como associado é ter a minha encomenda de 100 pontos mensais. Consumir as minhas 4 garrafas, ou posso, se eu não quiser consumir as garrafas, porque eu tenho uma saúde fantástica, eu não quero estar a prevenir potenciais doenças, pronto, o que for, eu posso comprar 4 géis e vai bater mais ou menos, vai bater a 130 pontos, se não me engano, 120 pontos, se não me engano. Então dá para comprar os 4 géis e ter esses 100 pontos garantidos. E eu depois posso vender este produto. Eu posso vender diretamente este produto, se eu não quiser ficar com ele, não é? Posso vendê-lo, mas ter na mesma a minha atividade garantida, os 100 pontos. E agora vou-vos falar do bónus de início rápido. Este bónus de início rápido é ganho quando um associado inscreve outro associado, e é ganho só na primeira vez que o associado faz a primeira encomenda. E aí nós ganhamos 20% acima dos pontos de volume que esse associado comprou. Imaginem que um associado comprou o pack maior de 1000 pontos, nós ganhamos nessa semana, porque é tudo pago à semana, nós ganhamos 200 euros, não é 20%, de 1000 é 200 euros, 200 dólares, peço desculpa, 200 dólares, depois vai ser né, transferida em euros, mas ganhamos 200 dólares essa semana. E é isso. Peço desculpa. Agora vou falar aqui do bónus de diretor. O bónus de diretor é quando um associado em 14 dias consegue associar 2 pessoas a ele. 2 pessoas para a sua equipa de vendas. Uma à direita e uma à esquerda. Nós temos 2 equipas, uma à direita e uma à esquerda. E então nós somos, em primeiro lugar, associados. Quando conseguimos ter 2 pessoas, ficamos com, digamos assim, o título de diretor, e também, se conseguimos fazê-lo em 14 dias, conseguimos ganhar 50 dólares extra. Vocês dizem assim, por amor de Deus, Daniela, 50 dólares, vou estar a associar 2 pessoas para receber só em 14 dias, a matar-me para receber só 50 dólares, que é isso? Mas o mais interessante é que as pessoas que conseguem fazer isto, essas pessoas chegam muito mais rápido a executivos e a diamantes, muito mais rápido, e chegam lá, né? Essas pessoas que conseguem, que têm esta motivação logo inicial, elas chegam mais longe e mais rápido do que as que não o fazem. Agora vou-vos falar da comissão mais interessante que nós temos, são as comissões de equipa. E as comissões de equipa nós começamos a receber quando nós temos 3 pessoas de um lado e 3 pessoas, né, outras pessoas à nossa esquerda e 3 pessoas à nossa direita. Aqui tem, por exemplo, este exemplo, em que... Oi, desculpa. Estava aqui. Ups. Bom dia, Dani. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Eu queria partilhar com vocês os meus ganhos que eu tive consumindo o ACA. Posso? Muito obrigada, nós agradecemos. Sim, então, bom, eu também, eu já tenho mais de 1 ano que eu consumo as moléculas de sinalização redox, e minha vida transformou em tudo.
não só a escolha de poder ajudar as pessoas com esse fantástico produto inovador no mundo, como também na saúde. Não porque eu tinha uma saúde, eu precisava estabilizar alguma coisa na saúde, mas mudou devido a quando eu comecei a utilizar. Eu utilizei porque eu compreendi que as moléculas de sinalização redox poderia ser utilizado para reparar e substituir células defeituosas, mas também para manter uma boa saúde. Então, o meu objetivo foi manter a minha boa saúde e poder morrer saudável, como eu costumo dizer. Eu acho que ninguém quer morrer doente, né? Então, meu objetivo é poder morrer saudável. Então, eu entendi que ela faz parte, né? Que é uma molécula onde tem vida, existe, e comecei a consumir. E, para minha surpresa, com 2 meses e meio de utilização, eu conseguia emagrecer 8 quilos. Eu sou naturopata, sempre tive uma alimentação saudável, ajudo as pessoas em relação a ter um estilo de vida saudável, mas eu não conseguia perder alguns quilos desagradáveis que eu tinha a mais. E aí, quando eu comecei, né, quando eu vi 2 meses e meio, para minha surpresa, eu fiquei maravilhada. Eu falei, uau, isso é fantástico, porque antes eu já tinha feito vários regimes, alimentação sempre controlando, chegava a perder de 2, 3 quilos até 4 quilos, mas voltava tudo novamente. E depois de 4 meses utilizando as moléculas de sinalização redox, eu perdi 15 quilos. Então, para mim, foi mais uau. Perdi 15 quilos e o melhor de tudo, que hoje faz mais de 1 ano que eu consumo as moléculas e eu mantenho o meu peso. Então, eu descobri que o que eu tinha, né, eram os problemas hormonais, um metabolismo lento. Então, tudo que eu fazia para emagrecer não me ajudava muito. E como as moléculas redox, ela trabalha no que o corpo necessita, ela foi trabalhar meus hormônios, regularizou e automaticamente hoje eu já não sofro desse problema, porque eu tenho minha alimentação como sempre, não mudei nada e e meu peso, eu mantenho o peso. Há mais de 1 ano eu mantenho o mesmo peso, os 15 quilos que eu perdi, não volta mais. Então, era esse ganho que eu ia compartilhar, e também na questão financeira do trabalho, né? Assim também mudou completamente, porque eu acho que é uma oportunidade única, né? Eu sou um tipo de pessoa que gosto muito de ajudar, e eu acho que todo sonho de um naturopata é poder ajudar uma pessoa 100% naturalmente a recuperar a sua saúde, né? Que é o estado natural da pessoa, do ser humano. E quando eu me dei com esse produto e que eu entendi o que era, né, que era algo assim espetacular, único no mundo, e eu comecei a ajudar pessoas, a compartilhar com pessoas, com meus pacientes, com meus amigos, com toda pessoa. E os resultados que eu vejo nas pessoas é mais incrível ainda. O meu resultado é pequeno quando eu vejo os resultados que eu vou obtendo. Pois Então, você tem um eu venho resultado, fazer... agora eu lembrei-me mesmo a nível muscular, não foi daquele senhor que foi operado à coluna. Quer só partilhar um bocadinho o resultado desse Sim, senhor, do seu cliente? sim. Então, assim, ele também foi um outro resultado que foi muito impactante. Era uma pessoa que não gostava de utilizar nenhum produto natural, nenhuma medicina natural, mas ele sofria muito, né, da coluna, e o médico fez uma cirurgia, a esperança dele era melhorar depois da cirurgia. Então, ele fez a cirurgia, eu tinha falado com ele sobre as moléculas, e porque ele sofria muito, tinha insônia, não conseguia dormir, muitas dores. Eu disse, escuta, vamos fazer algo diferente. Tenta utilizar essas moléculas, expliquei um pouco a ciência. E ele me disse, não vou utilizar porque meu problema é muito grave, eu tenho que fazer cirurgia, tenho que tomar medicamento, eu não, acho que não vou utilizar isso, os produtos naturais levam muito tempo para fazer resultado. Eu disse, tá bom, mas já sabe que tem uma escolha, né? Então, ele fez a cirurgia e depois de um tempo ele voltou e eu disse, então, como é que vai as dores? Ele disse, bom, ficou pior. Eu achei que a cirurgia ia melhorar, minha coluna ficou pior porque ele tinha um gasto
dos ossos, e que o médico tinha que colocar um pino na coluna, tinha que colocar um pino, porque senão ele não ia sentir mais dores. Então, colocaram um pino, e ele disse que ficou pior. E eu disse, então, vamos começar a fazer, e você não tem nada a perder. Então, nós começamos a fazer o tratamento, e ele tomava muitos medicamentos para dormir, porque ele sentia muita dor, então ele tinha que tomar medicamento para dormir. Então, com um mês, ele achou que não estava fazendo efeito nenhum, ele me disse, pois, tu me vendeste uma água cara que não me resolveu nada. Eu disse, bom, um mês é 20% de reparação celular, e a gente tem que aguardar e dar o tempo para o corpo, né? Então, ele aguardou 2 meses, e um mês é 20% só da reparação, 2 meses é 40%, e assim vai. Então, com 2 meses e meio, ele me disse assim, ele passou por um processo de detox. E também saiu dos medicamentos para dormir, então ele já começou a ver resultados, sentiu super bem, e ele começou a ficar mais convencido por ele mesmo do processo que estava acontecendo na vida dele. E, bom, eu acompanhei ele, é um produto que tem que fazer um bom acompanhamento, né? Claro que exigiu diminuir tudo isso. Então, ele, com 4 meses e meio, 2 meses e meio, ele saiu do medicamento, de dormir, ele já estava dormindo sozinho, muito bem, as dores continuaram, mas 4 meses e meio, ele sentiu uma febre, né? Deu uma infecção muito grande, e foi no hospital, e o médico disse que ele estava com uma inflamação onde ele colocou o pino, que provavelmente seria o material do pino que ele colocou. Então, ele se internou, fez a cirurgia, que o médico disse que tinha que tirar e colocar outro material. E aí, para surpresa do médico e dele também, o médico abriu a coluna dele novamente para fazer o processo, e ficou surpreso pelo sistema muscular dele, como tinha regenerado. O médico, então, decidiu não colocar pino nenhum. Era algo que era impossível dele ficar. Então, o médico decidiu não colocar nenhum pino e fechou a coluna dele. E hoje já fazem 10 meses que ele utiliza as moléculas redox, e ele se sente super bem. As dores diminuíram, a cicatrização dele foi perfeita, medicamento para dormir ele não tomou mais, e assim, quase raro, ele me disse que quase raro que ele toma alguma medicação para dor. Ele usa tanto o tratamento interno como o externo, que ele também usa o gel em cima da coluna do local afetado, e o líquido que ele toma todos os dias. Então, assim, esse é um dos resultados que eu tenho. Na vida, né? Um impacto na qualidade de vida. Sim, Que uma sim, pessoa pode vir a ter, não é? Exato. Muito obrigada, Cris, pela sua partilha connosco. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Vou aqui então continuar. Eu estava nas comissões de equipa, não é? Então, falando aqui um bocadinho das comissões de equipa, como eu tinha dito, é o mais interessante. E nós ganhamos 10% em cima do lado, digamos assim, que tem menos pontuação. E estas comissões são comissões semanais. Então, se, por exemplo, esta semana, por exemplo, eu tenho 700 pontos do lado esquerdo, 500 do lado direito, eu vou ganhar 10% em cima de 500, eu recebo 50 dólares esta semana, não é? Mais as minhas vendas a retalho, mais os meus clientes preferenciais, mais os meus bónus extra, entre outras coisas. Então, isto, quanto mais pessoas, não é, nós temos na nossa equipa, mais nós ganhamos. Então, é muito, muito, muito interessante nesse sentido. Aqui vou só falar um bocadinho aqui, só mesmo por alto, da piscina executiva. E aqui, a partir desta piscina executiva, nós começamos a ganhar 2% acima das vendas globais. E o que é necessário para chegar aqui a executivo? Não é necessário muita coisa, é necessário ter 2.000 pontos em uma perna e 2.000 pontos em outra, basicamente, para podermos começar a ganhar 2%, né, em cima destes pontos, né, das vendas globais da empresa. Vamos começar por bronze, por silver, gold e platinum, né?
Depois, ainda há mais 2 níveis, mas já é muito, muito mais à frente, em que o último nível, né, o 8, o diamante, já ganha aqui, ui, peço desculpa, já ganha aqui 3% em cima das vendas globais, não é? E eu disse-vos que a nossa empresa rende bilhões de dólares por ano, não é? Não é pouca coisa. Agora, aqui, portanto, como eu vos estava a dizer, aqui são as várias, digamos assim, posições. E se vocês virem, para chegar a bronze, temos só associado, diretor, diretor 300, diretor 700. Não é assim tão longe. Há pessoas que atingem bronze com cerca de 1 ano de trabalho. Pronto. E diamante com cerca de 2 anos. Nós temos uma pessoa na nossa equipa que atingiu diamante, que é o Maurício Munhoz, em 21 meses. Conseguiu atingir diamante. E aqui eu trago-vos um bocadinho das informações dos valores médios, mínimos, máximos e médios de cada posição. Então nós começamos a receber quando nós associamos, né, 2 pessoas, como diretor 300, 700, né, bronze. Pronto, vocês podem ver aqui que isto, como eles costumam dizer, isto serve para part-time, full-time ou meio tempo, digamos assim, em que a pessoa se dedica mais ainda, né? Pode chegar peço desculpa, a valores, a valores mensais, muito, muito, muito interessantes. Mas agora falando aqui em valores um bocadinho mais abaixo, não é? Temos aqui, por exemplo, 1.800 dólares mensais com bronze, não é? Pessoas com 1 ano já conseguem estar a receber 1.800. Estes valores depois têm que ser, né, trocados pela moeda, não é? Do euro, é um bocadinho menos a moeda do euro, mas mesmo assim penso que deve ser cerca de 1.700 € mensal. É média, não é? Pode variar, pode até ser mais, pode ser menos, dependendo também da nossa equipa, dos nossos clientes, de tudo, de várias coisas. E o diamante recebe cerca de 13.000 dólares mensais. Pronto, e eu escrevi aqui também, esta informação é baseada, né, nos ganhos dos associados da empresa, mas não é uma garantia de um ganho particular. Por isso é que também tem o espectro médio. Os resultados vão depender, né, do esforço, da dedicação e do empenho individual de cada um. Queria saber se alguém tem perguntas. Alguém tem questões que queira colocar? Ricardo, está tudo esclarecido? Tens alguma questão? Acho que está tudo ok, Daniela. Obrigada. Obrigado, eu também. Eu vou partilhar aqui um vídeo muito interessante a explicar um bocadinho melhor aqui esta parte da parte da comissão. Tem legendas em português. Estão a ver? Conseguem ver, Ricardo? Sim, sim. Boa, boa. Não tem ação, Daniela. Ai, não tem som. Não. Vou ver aqui. Espera aí. E agora? Não. Também não. Mas vocês conseguem ler? Sim, sim. Ok, então vou só passar. Pronto, esse é 6 minutos. Vou só passar e vocês podem ir lendo.
E pronto, já está. Não sei se conseguiram acompanhar, não ter som. Só aqui. Sim, deu para perceber. Peço desculpa, não ouvi. Sim, deu para perceber. Boa, boa, boa. Boa, que bom. Se tiverem alguma questão, né, ainda não tiveram nenhuma. Se tiverem alguma questão, podem colocar a mim ou ao Ricardo. Se tiverem também interesse, falem com o Ricardo, que ele souber, se ele tiver alguma questão também pode-me perguntar a mim. Não sei se alguém quer colocar aqui alguma questão específica. Se quiser, esteja à vontade. Acho que não, não é? Ok. Então, obrigada a todos pela vossa presença, por terem tirado um bocadinho do vosso tempo para estar aqui comigo e com o Ricardo nesta apresentação. Obrigado. Ela, Não, tive, Queres dizer alguma coisa, Ricardo? Peço desculpa. não, tive só que me ausentar, tive ali uma emergência no WC. Pronto, estava aqui a perguntar se alguém tinha mais alguma questão, mas acho que ninguém tem. Qualquer coisa também perguntam a ti ou a mim, Sim. depois posteriormente por ti, né? Então, é isso, acho eu. Queres dizer mais alguma Ok. coisa? Eu não, olha, só agradecer às pessoas terem despendido Também, aqui um bocadinho do tempo delas e pronto. eu E também quem já quiser, agradeci. Muito estou aqui para obrigada a todos esclarecer. por terem vindo, por terem tirado aqui um bocadinho do vosso tempo. E pronto, é isso. Um bom fim de semana. Obrigada e bom Bom fim de dia para semana. todos. Muito Bom fim obrigada. de semana, obrigada. Bom, beijinhos então. Tchau, Bom tchau. fim de semana, obrigado. Obrigada. Com licença.